Bem, galera, esse vídeo aqui é para responder um comentário que eu vi no meu último vídeo, que foi perguntado a mim se eu só assisto no YouTube vídeos de pessoas que concordam com o que eu digo, né? E essa pergunta ela tem que ser analisada, né? Porque quando essa frase é dita, concordam com o que você diz, a gente tá falando de opinião. E opinião não existe, né? Não existe esse negócio de opinião. Eu vou explicar aqui para vocês rapidamente o que é opinião. Quando a sua redação do Enem, ela tem como indicativo de texto, dê a sua opinião sobre o movimento feminista, ou dê sua opinião sobre a crise de 29, ou dê sua opinião sobre 1964. Você pode escrever qualquer coisa ali? Claro que não. Você tem que embasar o que você escreve. Então, os argumentos que você usa nessa redação, e isso é uma redação boa, a redação boa é a redação que apresenta o argumento no primeiro momento. Depois de apresentado o argumento, a pessoa que está redigindo aquele texto, ela traz bases para a sua premissa, para a sua opinião. E por último, ela dá um exemplo. Essa é a trindade de uma boa redação: a argumentação. Ah, eu sou a favor, sim, porque não sei o quê. Depois, você explica por que que você é a favor, baseando a sua opinião no que as academias dizem. E terceiro, exemplo. Exemplo na sociedade, exemplo na história, exemplos factíveis. Isso é uma boa redação. Você chegar numa redação e escrever o que você acha sem embasar nada, sem dar exemplo no mundo real, você vai tirar uma nota péssima se não tirar zero. É por isso que a direita fica reclamando que a prova é esquerdista. Por quê? Porque para você fazer uma redação bem feita, você tem que embasar o que você está falando. Então, essa questão de eu assistir vídeos apenas de pessoas que concordam com o que eu digo, eu quero explicar aqui por que que isso não é verdadeiro. Primeiro, eu não faço vídeo dando minha opinião, a não ser quando eu estou falando de filosofia. Para quem lembrar os primórdios do meu canal, antes de eu fazer vídeos ao vivo, tudo que eu falava, eu trazia vídeo, eu trazia link, eu trazia jornal, eu trazia o caralho a quatro e colocava no link para as pessoas verem. Sempre foi assim meu estilo de fazer vídeo. Sempre. Ultimamente eu não estou fazendo mais isso porque eu já tenho um conhecimento solidificado. As discussões praticamente acabaram porque a direita se recusa a discutir, porque é um analfabeta funcional e daí por diante. Mas o que eu falo aqui, eu falo embasado, certo? Então não estou dando a minha opinião aqui. Não existe esse negócio de opinião, certo? Uma opinião, quando alguém pede a sua opinião, é baseado em fatos, é baseado em verdade, certo? Esse negócio de, por exemplo, qual que é a sua opinião de 1929? Na minha opinião, 1929 foi uma crise do Estado. Eu não concordo que foi uma crise do lawfare. Não existe essa opinião, porque a história já solidificou o que aconteceu naquela época. Então, se a sua opinião é que a culpa é do Estado, tá errada. Não é questão de aceitar a opinião de terceiro ou deixar de aceitar, não. A questão é, se a sua opinião não é embasada em fatos, não é embasada na realidade, ela tá errada e ponto. É simples assim. Então não existe essa putaria de opinião. E o Merlin não assiste pessoas com opinião contrária a ele. Por exemplo, o Henry, que eu já fiz vídeos aqui contra ele. Ele tem várias opiniões contrárias à minha.
várias, principalmente com relação como ele enxerga as revoluções de esquerda. Por que que eu respeito ele? Porque as opiniões dele são baseadas em estudo. Então ele tem uma opinião diferente da minha, baseada em estudo, baseado no que a história diz. Certo? Agora, um cara faz um vídeo falando um monte de abobrinha sem base nenhuma, isso não é opinião, isso é senso comum. Desculpem, eu tava tossindo. O nome disso é cagar pela boca. Certo? Então esse negócio de opinião, certo? É por isso que eu queria fazer um vídeo com o Pirula. Queria fazer um videozinho com ele. Vamos discutir PT, Pirula? Porque tudo que eu falo do PT eu tenho link, eu tenho prova, eu tenho dados, matemática, indícios, desculpem, índices. Quando eu falo que o governo PT foi o melhor governo do Brasil, um governo excelente, eu tenho um índice para provar isso. Será que ele tem para corroborar que o PT nunca mais? Ele vai apresentar o que para mim? Então essa questão de não aceita opinião divergente, não existe opinião divergente sobre fatos, sobre história, sobre verdade. Certo? Se eu pergunto para você, o que é melhor, uma caneta ou um lápis? Aí você vai ter, entre aspas, várias opiniões. Por quê? Porque depende para que você vai usar essa caneta e esse lápis. Mas você vai ter que fundamentar. Olha, o lápis é melhor por causa disso e disso e disso, baseado na verdade e na realidade. Não, a caneta é melhor por causa disso, disso e disso. E não a caneta é melhor porque eu quero que seja melhor, ou o lápis é melhor porque eu quero que o lápis seja melhor. Isso não existe. Opinião sobre Oriente Médio, por exemplo. Existe opinião sobre o Oriente Médio, sobre a guerra no Oriente Médio? Não, não existe opinião sobre isso. Os livros de história retratam aquilo ali. Existe opinião sobre Estados Unidos da América? Sobre direitos humanos, sobre prisão de Guantánamo, sobre miséria, sobre pobreza? Não existe, aquele é um país, certo? Você não dá a sua opinião, você vê o que o país é. Estados Unidos é um país que existe. Ou você sabe o que é Estados Unidos da América, ou você não sabe. Ou você conhece a história do Oriente Médio, ou você não conhece. Agora, um cara que nunca estudou nada de Estados Unidos da América, querer dar a sua opinião sobre os Estados Unidos da América, isso não existe. Um cara que nunca estudou nada e querer dar sua opinião sobre o Oriente Médio, isso não existe. Está relatado em história. Opiniões, entre aspas, só existe quando a gente está falando de coisas abstratas da filosofia. Se a coisa é concreta, se a coisa é material, não existe opinião. Qual que é a opinião correta sobre o Oriente Médio? É a opinião que é o que está escrito no livro de história. O que é a opinião correta sobre os Estados Unidos? É o que está relatado no livro de história na Academia de Economia. Qual que é a opinião correta sobre Ronald Reagan? É o que está relatado dos estudos desse período. Ponto final. Se você tem um fato, uma verdade, um acontecimento histórico e a divergência, um dos dois lados está errado, porque um fato é um fato. Um carro bateu num poste, isso é um fato. Ah, mas na minha opinião, o poste atravessou na frente do carro. Não, mas as pessoas que estudaram esse período estão falando que é o carro que bateu no poste. Então, esse negócio de opinião não existe. Ou você tem base e convicção sólida, ou você não tem base e convicção sólida e você é uma folha de bananeira. Então, um cara que nunca estudou bosta nenhuma na vida, vai no canal do neoliberal, eu concordo com muitas coisas desse neoliberal. Aí vai no meu canal, eu concordo com muitas coisas do Merlin. Aí vai no canal do Pirula, eu concordo com muitas coisas do Pirula. Eu concordo com muitas coisas do Olavo, eu concordo com muitas coisas de não sei quem.
Você concorda com N coisas diferentes porque você não estudou porra nenhuma. Você que eu falo é um exemplo hipotético, não estou falando de ninguém específico. Então a minha opinião é firme, é porque ela é baseada. E para o cara mudar ela, ele vai ter que trazer base. Certo? Por exemplo, PT. Por que o Pirula falou que PT nunca mais? Qual que é a base dele? É isso que eu quero saber. Compara o PT aí com o governo FHC e com o governo Temer agora. Por que PT nunca mais? Esse é o ponto, não é a questão de opinião. Ele tem que justificar. Vocês viram algum vídeo ele justificando por que PT nunca mais? Vocês viram algum retardado justificando por que PT nunca mais? Não justifica, mas fala. E quando tenta justificar, é sempre a mesma ladainha. O PT é corrupto. O PT é o partido mais corrupto do Brasil. Eu já fiz vídeo aqui. Se achassem a conta do Lula com 20 bilhões de reais, 20 bilhões de reais, eu votaria no Lula. Do mesmo jeitinho. Votaria no PT do mesmo jeito enquanto o Partido Progressista não subisse ao poder. Sabe por quê? Porque esses 20 bilhões que o Lula tem na conta dele não é dinheiro roubado nosso. Quanto que o Temer roubou mesmo? Já falei aqui no meu canal, né? 2,3 trilhões. Trilhões. Então, corrupto é a cabeça da minha rola. PT mais corrupto é a cabeça do meu pau. Certo? O governo mais corrupto que, pelo menos que eu conheço, é o governo Temer. 2,3 trilhões do nosso dinheiro roubado. Roubado. E fora, obviamente, os índices que o PT deixou. Tá tudo aí na internet. Tá tudo aí. Certo? É só pegar os índices, todos eles, todos, sem exceção, da era FHC, da era PT e agora da era Temer. Todos, todos. Vocês sabem o que é todos? Eu provo para qualquer um que o PT foi o melhor governo com índice, com número. Então esse negócio de opinião, na minha opinião o PT é corrupto, na minha opinião o PT nunca mais. Isso não existe. Eu não falo aqui tirando coisa da minha bunda, não. Eu acho que as pessoas novas no canal não estão lembradas como era que eu fazia vídeo antigamente, mas vídeo meu antigamente era eu falando, acabava de falar, era matéria de jornal, era link de professor falando, era trecho de livro e daí por diante. Eu falava, olha, X é igual a Y, e colocava no próprio vídeo textos, matérias de jornal e professores corroborando o que eu estava falando. É assim que eu ajo. É assim que eu expresso o que eu penso. Então esse negócio de opinião não existe. Se a gente está falando de realidade, ou uma coisa é ou uma coisa não é. Não tem como o governo do PT ter sido bom e ruim ao mesmo tempo. Ou ele foi bom ou ele foi ruim. Ou ele foi melhor ou ele foi pior do que os outros. Isso, obviamente, a gente levando em conta as nuances aí, né? Obviamente, quando eu falo que o governo PT foi melhor que os outros dois, eu estou falando na linha que eu defendo, que é o povo. Pro povo. Elite eu quero que se dane. Se bem que o governo do PT, pelos índices, foram bons para a elite também. Com questão agrotóxico, monocultura e transgênico, que o Pirula passou pano também. Isso aí não é opinião. Certo? Não existe opinião se agrotóxico é bom ou ruim, se monocultura é bom ou ruim, ou se transgênico é bom ou ruim, não. O Brasil usa 40 vezes mais agrotóxico do que deveria usar. Isso é fato. E por que que o Brasil usa 40 vezes mais agrotóxicos do que deveria usar?
porque é um país voltado à monocultura, sem rotação de cultura. O filho de uma égua quer plantar soja 5, 10, 15, 20 anos no mesmo solo, sendo que o solo é um organismo vivo. Então a pessoa que não estudou isso, ela não sabe. Ela não sabe nem o que é rotação de cultura. Mas por que que eu fico puto com o Pirula? Porque ele sabe o que é rotação de cultura, ele sabe o que é monocultura, ele sabe o que é resistência a agrotóxico, ele sabe o que é transgênico, ele sabe tudo isso. E foi lá passar paninho para agrotóxico, monocultura e transgênico para bater uma punhetinha lá pro MBL, para ir lá depois divulgar o canal dele lá no MBL. Certo? Então não é questão de não respeitar a opinião do Pirula. Eu não respeito a opinião do Pirula porque tá errado. Tá errado. Não existe opinião. A opinião não existe se tá certo ou errado. É claro que existe. Vai fazer uma redação em qualquer vestibular aí e coloca a sua opinião tirada da bunda e não baseia ela para você ver o que acontece. Coloca a opinião baseada em senso comum lá para você ver o que acontece. Então, para que eu vou assistir canal que fica falando merda do PT sem base nenhuma, perdendo meu tempo? Para que eu vou ficar assistindo canal que fica falando merda de agrotóxico, monocultura e transgênico? Sendo que eu sou técnico em agropecuária. Não que isso queira dizer alguma coisa. Isso não é mérito a mais nenhum. Mas como técnico, eu ouvi gente falando essas merdas, me tira do sério. A opinião do Pirula sobre escola sem partido. Será que o Pirula sabe como é que surgiu esse projeto? Será que ele estudou esse projeto tanto quanto eu? Será que ele sabe como surgiu esse projeto? Será que ele sabe que esse projeto surgiu porque um professor comparou Che Guevara a Jesus? E a aluna que assistiu a aula desse professor, o pai dela é um promotor público e contou para o pai dela e o pai dela começou com esse projeto? Simplesmente porque o professor comparou Jesus a Che Guevara, falando que ambos eram revolucionários. E são, e realmente ele está certo. Será que o Pirula sabe que o projeto Escola Sem Partido é para caçar comunista, adeptos do comunista chamado Paulo Freire, adeptos da escola de Frankfurt, adeptos agora me fugiu a palavra, do não sei o que cultural, enfim, dessa questão homossexual aí que agora me fugiu a palavra. Será que ele sabe disso? Então não tem opinião sobre escola sem partido. Escola sem partido nasceu para caçar comunista. Existe comunista na escola? Não existe. Então não tem como ser a favor desse projeto. Fazer um vídeo falando, olha, eu sei que existe doutrinação na escola. Ah, você sabe? Mas você sabe de que doutrinação que essa PEC fala? Que é doutrinação comunista? Do comunista Paulo Freire, de Frankfurt e daí por diante? De você aí passando pano pra essa merda? Sem nem saber do que está acontecendo? Será que esse Pirula assistiu tanto de assembleias legislativas que eu assisti na época? Ouvindo o Magno Malta, ouvindo aquele nazista lá de Santa Catarina, ouvindo várias comissões falando merda sobre essa bosta, falando que as escolas é um antro de comunista e de gaysismo. Será que ele ouviu essas assembleias? Mas não, tá lá fazendo videozinho falando, eu sei que realmente existe. Mas ele nem sabe qual que é a acusação que esses
partidários dessa escola sem partido fazem. Então não é questão de opinião, certo? Eu não tenho problema nenhum em um cara ter opinião contrária à minha. Quer ter opinião contrária à minha? Beleza. Fundamente. Fundamente. Certo? Para quem é antigo no canal aí, sabe o tanto de link que eu já trouxe para corroborar o que eu falo do PT. O tanto de link que eu já trouxe para falar de agronegócio, monocultura e transgênico. Escola sem partido, o tanto de trecho de vídeo que eu postei desses merdas falando bosta. Então esse é o problema que eu tenho com o Pirula. Quer falar merda? Traz link. Ou se não vai trazer link, embasa o que você está falando. Que é o que eu peguei no pé do Henry. Ah, o PT é extremista. Ele só fala isso, o PT é extremista. Isso não é argumentação. Você tem que falar, o PT é extremista por causa disso, disso, disso e disso. PT nunca mais por causa disso, 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 disso e disso. E não é isso que ocorre. Então, querer comparar pessoas que baseiam sua opinião com pessoas que falam pela bunda, isso aí não existe. Certo? Então não vou assistir canal de cara que fala pelo cu. Cara que não tem noção do que tá falando. Cara negacionista. Cara que não tem preceitos básicos de realidade. Certo? O que está descrito lá no seu livro de história, da primeira até o terceiro, da primeira série ao terceiro ano, aquilo lá não tem discussão. Ah, mas eu discordo. Pau no seu cu. Discorda? Entra pra academia e vai mudar o livro didático. Existe uma frase que eu não lembro muito bem como é que era, que é, se eu não me engano, é só idiotas discutem fatos, né? Fato não tem discussão, fato é fato. Então, quando eu não assisto uma pessoa, não é porque a opinião dela é diferente da minha. É porque a opinião dela não vale nada. É embasado na bunda. Certo? Eu acompanho um monte de gente, um monte. Até o Humberto tem algumas coisas que ele fala e eu não concordo. Mas eu vou parar de acompanhar o Humberto? Claro que não. Eu sei que ele fala embasado, lendo, estudando. E se ele tem visões diferentes das minhas em determinados aspectos, beleza, eu respeito. Porque são visões coerentes também. Uma coisa é duas visões sobre o mesmo fato, mas as duas visões honestas, as duas visões retratando realmente o que aconteceu. Outra coisa é um imbecil que nem sabe o que aconteceu e está discutindo sobre. Que é o caso dos Estados Unidos da América. Eu já fiz vídeo falando. Neoliberal é tão burro que ele cita Estados Unidos da América para eu enfiar até as bolas na bunda dele. Porque ele é tão idiota, ele não sabe porra nenhuma dos Estados Unidos da América, mas ele aprendeu que ele tem que citar isso como argumentação. Só que eu sei o que é Estados Unidos da América. Ele fala merda, eu vou lá e enfio 300 links no cu dele. Pra mostrar pra ele o que é Estados Unidos da América. Então, eu sou macaco velho, certo? Esse negócio de, você tem que ouvir outras opiniões. Eu já ouvi todas, todas. Eu não cheguei na internet ontem. Todas. Eu sei de cor e sorteado todas as argumentações da direita, de religioso e do caralho a quatro. Todas. Todas. Eu já sei de cor e sorteado o que é um governo neoliberal.
Então não tem por que eu ficar perdendo meu tempo assistindo neoliberal cagar pela boca, não, né? Como uma vez lá aquele mágico, aquele doente mental do Ideias Abissais, falando para os inscritos dele comprar dólar para vender. E um inscrito meu veio no meu canal e comentou lá: olha, o Ideias Abissais está falando que é para comprar dólar, você acha que é uma boa? Aí eu fui ver o preço do dólar, R$ 4,10. Quem que é o retardado que compra dólar na alta? Então esse tipo de ignorante, esse tipo de doente, não tem por que ouvir um cara desse. Por que que esse cara tava mandando os inscritos dele comprar dólar? Porque ele representava, se eu não me engano, a Empíricos, não sei se é isso que chama, iam comprar dólar desses retardados aí, o dólar ia cair e eles iam ter um lucro no pico do dólar, que era 4,10. Então, esse negócio aí não tem argumentação quanto a isso, certo? Eu não vou ficar perdendo meu tempo de ouvir um cara falando de juros, ou falando de câmbio, ou falando de demanda agregada, ou falando de automação, ou falando de tarifas tributárias, tributos de importação e exportação, ou falando de qualquer assunto relacionado a esses que eu estudei, certo? Eu não sou um expert nos assuntos que eu trato, mas eu estudei. Por isso que geralmente eu assisto mais vídeo de professor falando. Porque geralmente pessoas do YouTube, quando vão falar, eu já sei. Aquele conhecimento que ela está transmitindo, eu já tenho ele comigo. Agora, você achar que você vai se construir como pensador ouvindo o retardado mental falar merda, olha, você tem que ouvir o outro lado. Quer dizer, você pega um cara aí com uma deficiência mental gigantesca, falando merda pra cima e pra baixo, e para você se construir intelectualmente, você tem que ficar assistindo essas merdas? Claro que não. Quando eu quero saber alguma coisa de neoliberalismo, de conservadorismo, de história, ou seja lá o que for, eu baixo um livro aqui, um PDF, eu vou assistir aula, que tá cheio de aula aí da USP, da Unicamp, daí por diante, eu vou assistir. Quando eu quero saber alguma coisa de direito, vou assistir aula. Não estou interessado em que neoliberal acha, não. Ou conservador, seja o que for. Ah, você é radical. Não, não sou radical. Não sou radical, não. O problema é, conservador e neoliberal tá errado e ponto. Tá errado. Não sou eu quem tá falando isso, não. É a história, a academia de economia, o caralho é quatro. O Pirula, nessas três questões que eu peguei no pé dele, ele está errado. Não tem discussão, não é opinião, não é nada. E eu provo. Eu provo a hora que ele quiser. Certo? Tudo que eu falei aqui sobre escola sem partido, agrotóxico, monocultura, transgênico, sobre o PT, eu provo, eu trago o link, certo? De especialistas falando. Então é isso, galera. Eu só queria deixar isso claro porque não caiam nesse papinho de opinião. Não existe opinião, certo? Você não é obrigado a ouvir um cara falando merda do que não sabe, do que não leu, falando pela bunda, contrariando o conhecimento formal que a gente tem nessas áreas, contrariando especialistas da área e achando que isso aí vai te engrandecer de alguma forma, não. Certo? Eu poderia fazer hangouts para discutir aqui com o governo federal, maestro Boggs e seja lá o que for,
por 30 anos e eu garanto para vocês que eu sairia mais burro dessa discussão, certo? Então é isso que eu queria falar sobre opinião. Não existe opinião, certo? Ou sua opinião é embasada, ou a sua opinião é calcada na realidade, ou ela não serve para nada. Nada. Abração.